Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Vamos a um grande segredo sobre as preposições. As preposições essenciais da língua portuguesa são 17. É interessante fazer a relação com o número 17. As preposições são 17. Vamos a todas as preposições então. Comigo: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e, por fim, a palavra traz. T-R-A com acento agudo, traz. Bom, estas são as 17 preposições. Ah, mas por que eu tenho que memorizar todas as preposições? Vamos lá então ao porquê de tudo isso. Uma dúvida muito grande é sobre a preposição a. Muita gente ainda diz irada. Como diferenciar o a prepositivo do a quando for um artigo definido? Bom, o a, classificado como artigo, é passível de pluralização. Como, por exemplo, quando nós colocamos a poesia, as poesias. Veja que, mais uma vez, o a passível de pluralização é classificado como um artigo definido. Agora, o a invariável é classificado como preposição. Vale sempre repetir esta boa regra. Ou seja, o a invariável deve ser classificado como uma preposição. Por exemplo, na estrutura a você. Qual é o plural de a você? O plural de a você, por exemplo, fulano desenvolveu um texto a você. Fulano desenvolveu um texto a você, fulano desenvolveu um texto a vocês. A vocês, fizeram a vocês, para vocês, a vocês. Este a, então, invariável, deve ser classificado como uma preposição. Aliás, se você tiver algum tipo de dúvida, basta enviar mensagem para o meu Instagram, o endereço @Diogo Arraes. Então, a passível de pluralização, artigo, a invariável, classificado como uma preposição. Perfeito? Muito bem, então, aliás, da junção do a prepositivo com a artigo, nós sabemos do sinal, aqui o nome do acento, chamado de acento grave, esta mistura chamada de crase. Aliás, a expressão crase, então, é relativa a isso. Então, crase significa mistura, fusão. Aliás, em um conceito ainda mais aprofundado, crase, mistura de qualquer som vocálico. Muito bem, agora veja uma outra dúvida muito comum no nosso dia a dia. O correto é a expressão às segundas-feiras. Às segundas-feiras. Aliás, existe a boa diferença aqui entre estas duas estruturas? Sim. Aqui nós encontramos apenas o substantivo, os dias. Às segundas-feiras são dias normais. Às segundas-feiras. Agora, com o uso do acento grave, por exemplo, seria a mesma história aqui de as mulheres, as pessoas, apenas a coisa, às segundas-feiras, os dias, às segundas-feiras. Isto apenas como um artigo. Com o uso do acento grave, nós veremos que esta expressão aqui envolve a frequência, ou seja, nós teremos uma expressão adverbial aqui feminina no plural. Ou seja, já aqui a ideia é de frequência, ou seja, às segundas-feiras, por exemplo, pratico natação, veja só, pratico ciclismo ou pedestrianismo, né? Muitos chamam até de corrida. Ou seja, com o uso do acento grave, nós temos a ideia da frequência, ou seja, frequentemente, ou seja, sempre às segundas-feiras, ou seja, expressão adverbial aqui, certo? Então temos uma locução adverbial temporal que envolve então essa ideia do tempo, às segundas-feiras, frequentemente às segundas-feiras. Já aqui acima nós temos apenas um substantivo no plural, temos apenas um nome, uma substância. Isso, substantivo relativo a isso, a substância, a coisa em si, no plural, aqui o artigo definido feminino plural. Perfeito? Muito bem. Onde está o grande segredo agora das preposições?
Muita gente reclama que, nossa, na nossa língua portuguesa nós temos apenas que memorizar, certo ou errado? Não apenas memorizar. É claro que deveremos conhecer um pouco mais sobre as ferramentas da nossa língua. Mas veja uma estrutura como esta: ser, um espaço a preposição e aqui a palavra amizade. Há 17 preposições, certo? Bom, vamos lá. Agora nós vamos preencher aqui. Vamos preencher este espaço com preposições diversas. Então, nós teremos o seguinte: ser com a amizade, por exemplo, ou ser com amizade. A preposição com subentende a ideia de acompanhamento, a ideia de companhia. Ser com a amizade. Agora, e se colocássemos, por exemplo, ser sob a amizade? Sob já dá a ideia de diante de, abaixo. Ser sob a amizade. Ser com a amizade, a ideia de acompanhamento. Ser sob a amizade, abaixo dela. Ser sobre a amizade. Ser sobre, acima, ou mesmo a ideia de assunto, ser envolvendo a própria amizade, né, no assunto da amizade, no tema da amizade, ou acima disso. É possível criar uma sentença como esta. Veja a riqueza e a mudança do sentido com as preposições. Veja, por exemplo, que uma pessoa pode ser contra a amizade. Contra a amizade. Quer dizer, a pessoa já está então em oposição. Ser, por exemplo, na amizade, em mais a, na. Ou seja, a ideia de inserido. Isso, por exemplo, quando não pensamos em uma estrutura como estar. Veja só, estar, por exemplo, ou viver, viver com amizade, viver sob amizade, sobre amizade, na amizade, contra a amizade, viver da amizade. Veja só que interessante. Estar com as férias, estar sob as férias, estar sobre as férias, nas férias, com as férias. Veja como os sentidos são diversos. Um profissional precisa muito bem, um estudante dedicado precisa muito bem trabalhar isso. É muito interessante, né? Se colocássemos de cá, realmente, o verbo viver aqui no infinitivo, segunda conjugação, viver com a amizade, viver sob a amizade, viver de amizade, viver na amizade, viver contra a amizade, com a amizade, viver desde a amizade. Nossa, quanta informação e quantos textos criativos, quantas redações nós podemos criar, quantas sentenças criativas podemos criar a partir deste simples exercício de relacionar, então, um substantivo como amizade, como amor, enfim, qualquer substância, e criar sentenças criativas. Assim é que, por exemplo, muitos jornalistas, escritores fazem manchetes, títulos de obras bastante criativos. Então, se você tiver paciência e fizer esta relação rica com as preposições, mudando as preposições, porque aqui no Brasil, aliás, muitas pessoas do canal são de outros países, né, que fazem o uso da língua portuguesa, mas aqui no Brasil é muito comum que nós usemos apenas aqui, ó. Isto é muito pobre, usar apenas como ligantes de, que e o com. Poxa, podemos ir muito além disto aqui. Não é questão apenas de certo ou errado, mas uma questão de criatividade. Ser com amizade, estar sob amizade, viver sobre, na, com, certo? As preposições guardam este grande segredo. Use um verbo, um espaço para preposições diversas e a substância. Você verá que a sua estrutura, a sua escrita dará um salto na criatividade, bem como também o seu discurso. Curtiu? Clique em curtir se você curtiu. Ative as notificações. Eu estou também no Instagram. O endereço é @DiogoArraes. O nosso canal está caminhando para 220 mil praticamente, não é isso? 211 temos hoje. Já estamos então nesta contagem. Eu só tenho a agradecer muito, muito a vocês pela realização deste grande sonho. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.